Bom, olá. Eu estarei apresentando aqui sobre o crescimento do caule primário e secundário. Aqui esse primeiro desenho, que é o caule primário, nós temos aqui um corte transversal, né? Que foram divididos. Aqui temos, cada uma aqui tem as suas partes. Aqui nós vamos começar pela epiderme, que é a primeira camada externa, o colênquima, floema, o protoxilema, a metaxilema, a parêmica cortical. Mas antes de iniciar aqui, eu quero deixar uma observação. Como eu estou falando do caule, né, eu estou aqui apresentando sobre ele, eu quero deixar que, quanto o caule, as folhas e a raiz, ele compõe a parte vegetativa da planta, ou seja, aquela que não está envolvida na reprodução. E ela tem como a principal função dar suporte aos demais órgãos vegetais e condução de água e solutos ao longo da planta. Isso significa que alguns caules, eles possuem, eles têm assim, como uma função, na verdade, de armazenar água e certa substância de reserva. Então, aqui no caso, ó, nós temos a epiderme, por exemplo, ela possui como que eu vou dizer aqui? E foi. Continuando, a epiderme, ela tem uma substância cerosa. O que é essa substância cerosa? Ela vai proteger o caule, para que esse caule não perca a sua água, ela vai impedir, na verdade, a perda dessa água. E no caso da colêmica e parêmica, eu vou estar aqui dizendo a diferença. A colêmica, nessa parte marrom, ela tem um tecido envolvido de armazenamento e secreção de substância. Então, armazena secreção de substância. E a parêmica é de sustentação dos órgãos. E logo aqui embaixo, no caule secundário, da epiderme, nós vemos a diferença, que ela passa a ser a periderme. Aqui, o que é a diferença? A importância do secundário são o desenvolvimento. Aqui ela já desenvolveu mais, as células elas teve o seu aumento, né? A espessura. Então aqui, cada uma delas tem a sua importância. No caso aqui abaixo nós temos a floema secundária, o xileno secundário, o câmbio vascular, que está nessa parte aqui de vermelho, e o parêmica cortical, né, também, dando continuidade, né, porque ela teve o aumento da espessura. Então a diferença do primário e secundário, aqui é o início da formação do caule, né, dos seus tecidos, suas células, e do secundário, com o passar do tempo, ela vai modificando. E eu quero deixar uma observação aqui na estrutura do crescimento secundário, é que ela, com o passar do tempo, ela tem Foi. Bom, continuando aqui na parte do caule secundário, eu estava dizendo aqui que aqui nós temos nesse caule um crescimento periódico dos tecidos vasculares, que se chama anéis de crescimento. Então, assim, quando você corta, ele é visível quando cortamos um caule leoso transversal. Então, ao cortar esse caule, vamos ver assim, de uma árvore, né? Aí você vai poder notar os anéis que há neles. E cada anéis desse, eles correspondem a idade da árvore. Então eu quero deixar essa observação, que no corte transversal de uma árvore, os anéis que é composto por vários anéis são a sua idade, né? Refere à idade. E para finalizar, eu quero deixar aqui sobre algumas adaptações desses caules, que muitos caules eles têm como eu tenho falado anteriormente, né? Cada uma tem suas funções, né? Possui suas qualidades e tudo. E aqui
No caso, o outro, tem um caule que ele é capaz de armazenar substância de reserva, é o bulbo. Que um exemplo desse bulbo é a cebola. E outros caules de muitas espécies que temos, como as trepadeiras, é adaptado para fixar nos substratos. Como, por exemplo, o maracujá, a videira, e na videira, né? Também. Os cladódios são caules especializados no armazenamento de água e na realização da fotossíntese. Então, essa adaptação ocorre principalmente em espécies que vivem em ambientes áridos, como os cactos e suculentas. Então, esses cactos e suculentas são espécies que vivem em ambientes áridos, muito seco, e neles eles contêm esse armazenamento de água. É como eu tenho falado lá atrás, alguns caules possuem reservas de água e certas substâncias. Então, no caso aqui, se dá aos cladódios, que são caules especializados em armazenamento de água, e não, que não são todos, alguns, né? Então, dá a esse nome de cladódios. Enfim, para finalizar o meu trabalho, né, eu quero deixar aqui essas importâncias que esses caules, tanto o caule primário e secundário, tem na sua, desde o início da sua formação até ao crescimento, né, até ele se originar de forma, né, assim, ela ficar completa, né. Então, eu quero agradecer aqui e obrigada.